Acho que um deles pode não acompanhar, o Fux, por ser juiz. Ele sabe que está fazendo parte de um teatro. Ele pode melhorar a biografia dizendo isso. Isso aqui é um teatro. Teatro mambembe e a gente já sabe o final. E aí, diante dessas imagens que nós temos visto hoje, né, o dia todo, cães farejadores, varreduras e policiais extras e drones e helicópteros, por que não fizeram isso? Eles tinham todas as informações, porque eles queriam que a balbúrdia acontecesse. O relator pediu a prisão preventiva de 10 pessoas. E lembra, quem decide a prisão preventiva é a própria CPMI, tá? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Há poucas horas do julgamento de Bolsonaro, surge a estranha nova ordem dentro do Exército. É isso mesmo. O Exército Brasileiro determinou a proibição de qualquer tipo de aglomeração ou manifestação nas proximidades das unidades militares, enquanto o Supremo Tribunal Federal conduz o julgamento do núcleo central da suposta trama golpista, que terá início nesta terça-feira. A medida também abrange os atos previstos para o feriado de 7 de setembro, que coincidirá com a análise do processo da primeira turma da Corte. De acordo com orientações internas, os comandos de área receberam ordem expressa de aplicar tolerância zero em relação a protestos próximos às instalações militares. A determinação busca evitar qualquer associação entre as Forças Armadas e manifestações políticas, especialmente diante da sensibilidade do caso que envolve militares de alta patente. A segurança vem sendo tratada em reuniões conjuntas entre o Comando Militar do Planalto e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. As discussões se concentram em estratégias de monitoramento para o período do julgamento e para o 7 de setembro, considerado de risco elevado para novos protestos de apoiadores de Jair Bolsonaro. Em Brasília, a expectativa é de que os atos se concretizem na região da Torre de TV, distante tanto da Praça dos Três Poderes quanto dos quartéis. Segundo oficiais ouvidos reservadamente, não há indícios de mobilização em frente a unidades militares. No X, Paulo Figueiredo ironizou o Exército. O único cartaz que alguém levaria hoje para a porta de um quartel é aquele palavrão Forças Armadas. O ministro Alexandre de Moraes vai proferir, ele é o primeiro a proferir o seu voto, já que é o relator do caso, e depois a sequência segue a ordem decrescente de antiguidade. Então, na sequência vem Flávio Dino, depois Luiz Fux, Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, será o último a votar. A leitura é que essa votação ocorra apenas na semana que vem, porque tem todo um trâmite ali, como o Christian Costa nos explicou. Amanhã vai ser aberto o julgamento, o ministro Moraes vai ler um relatório, na sequência o PGR Paulo Gonet vai ter 2 horas para fazer a sua exposição e depois 1 hora para cada um dos 8 advogados dos réus. Então é possível que o julgamento, a leitura dos votos ocorra apenas na semana que vem. A gente, claro, vai acompanhar todos os dias, mas essa é o cronograma. Que é uma amostra dos meus poderes mediúnicos. Diga. Eu dou o resultado. 4-1. Pois é, e aí... 4-1 sendo otimista. Sim. 4-1 sendo otimista, 4-1, 5-0. Pois é. Se tivesse aí incluído desse negócio de bet, apostas, tal, não ia ter. Aposto que todo mundo ia jogar nesses números. Porque, Silvio, eles podem até argumentar, justificar um voto divergente ou podem seguir acompanhar o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Eles costumam acompanhar, né? Porque o Alexandre de Moraes, sendo detetive, delegado, promotor, juiz e juiz que examina os recursos, eu acho que eles acompanham, porque deixaram isso acontecer. Sim. Acho que um deles pode não acompanhar, o Fux, por ser juiz. Ele sabe que está fazendo parte de um teatro. Ele pode melhorar a biografia dizendo isso. Isso aqui é um teatro. Teatro mambembe e a gente já sabe o final. Vocês assistem algum filme que já conhece o final? Vocês já viram o filme? Não, né?
Isso aí só vai interessar porque são capazes de fazer o que nem o cinema faz no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Diga, Silvio. Não, está corretíssimo o seu roteiro, Paula. Só incluir que antes nós vamos conhecer o que pensa a Procuradoria-Geral da República, porque a denúncia apresentada pelo Paulo Gonet, de fato, ela existe no papel, mas o que Paulo Gonet pensa e como ele fará essa sustentação ainda é uma incógnita, porque durante a fase de interrogatório, quando inclusive o tenente delator, né, o coronel delator Mauro Cid, estava sentado ali, Paulo Gonet timidamente leu 2 ou 3 perguntas e quase pedindo licença para Alexandre de Moraes para fazer determinadas perguntas. Então ainda tem a figura da PGR, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro não sai preso de julgamento, mesmo se for a maioria dos votos, quando concluída a votação em toda a turma, nessa ordem que você bem colocou, o presidente Jair Bolsonaro só sai quando se esgotarem todos os recursos. E com a possibilidade de um voto divergente de Luiz Fux e a possibilidade de alguma divergência ser aberta no voto de outro ministro, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia vota depois do ministro Luiz Fux. Ela é uma das 4, são 4 juízes ali, né? Juiz, é até difícil hoje em dia falar juiz em relação ao Supremo, mas um dos 4 togados que participaram do julgamento da ação penal 470, o julgamento do mensalão. Ela, Toffoli, Gilmar Mendes e Fux. Então, talvez tenha memória e isso abriria a possibilidade de embargos infringentes, o que leva para uma reanálise ao plenário. E aí o Brasil conheceria como pensam, o que pensam os 11 ministros da corte, que deveria ser, já deveria ter acontecido. Isso faria com que Alexandre de Moraes perdesse um pouco a mão, a condução. Na ação penal do mensalão, que pode ser comparada muito pela envergadura, né? Nós estamos falando de um ex-presidente da República, Bolsonaro, e estamos falando de um dos maiores esquemas de corrupção já montados no Brasil, que foi o mensalão. Ali fica muito claro que a figura do Ricardo Lewandowski, à época, que foi colocado na corte pelo Lula para abrandar estas penas, né? Então, é importante entender como pensam cada um dos ministros. Eu acho que seria interessante essa figura, se a gente pudesse acompanhar os embargos infringentes, mas vamos aguardar o Fux. Deixa eu jogar para a Ana, só para a gente não perder o fio da meada, Ana, que o Christian trouxe para a gente os detalhes ali desse reforço do esquema de policiamento em Brasília. Falou ali em uso de cães farejadores, drones equipados com imagem térmica, que mais? O isolamento por grades, que nós vimos inclusive nas imagens, também agentes de segurança que vão permanecer dentro do interior da corte, do edifício onde vai ocorrer o julgamento, vão passar a noite ali acompanhando e realizando esse policiamento ostensivo. As informações é que já estão dormindo lá, né, na Suprema Corte, ou seja, um esquema de segurança absurdo, fora do comum. Agora, a pergunta que não quer calar diante das imagens que o Christian trouxe para a gente, e que imagens que estão rodando aí, todos os veículos de TV, todos se preparando para o dia de amanhã, por que isso não foi feito no 8 de janeiro? Mas eles não sabiam. Sabiam sim. Eu sempre comento aqui que eu não jogo nada fora. Minhas anotações, os meus prints. E aí hoje, por acaso, diante dessas imagens que eu vi mais cedo, eu disse, mas por que não fizeram esse esquema, exatamente este esquema de segurança para o 8 de janeiro? Porque eles sabiam. Há exatos 2 anos, houve na Câmara aqueles depoimentos sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, exatamente no dia 31 de agosto de 2023. E o senador Marcos Rogério trouxe, então, uma série de prints que eu fiz questão de guardar, porque ali mostra o que foi feito, que, na verdade, o que não foi feito, e eles não fizeram nada. Então, ali são vários prints. Eu separei alguns apenas, mas mostra, por exemplo, no dia 5 de janeiro, 3 dias antes, depois no dia 6 de janeiro, alerta da ABIN, dizendo mensagens sendo trocadas, há risco de ações violentas contra edifícios públicos.
intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional, dia 6 de janeiro, alerta da ABIN. E aí são várias e várias mensagens, né? São mensagens depois no dia 7 também, mais alerta da ABIN, 10h30 da manhã, dizendo convocações para tomar manifestação, tomada do poder, ou seja, foram vários dias. A ABIN avisando para o Saulo avisando, o Saulo que era da Polícia Federal, o Saulo avisando para o general G. Dias, e por que o que nós não estamos vendo hoje não foi feito ali? E as conversas continuam, são vários e vários prints, até que chega em um print que aí mostra absolutamente tudo, que é exatamente o general G. Dias, no dia 8, no fatídico 8 de janeiro, às 8h56 da manhã, depois de dias trocando mensagens com a ABIN, com a Polícia Federal, de que vai ter problema, o general G. Dias, que desapareceu, ele escreve: vamos ter problemas. E, no entanto, nada foi feito. E aí, diante dessas imagens que nós temos visto hoje, né, o dia todo, cães farejadores, varreduras e policiais extras e drones, helicópteros, por que não fizeram isso? Eles tinham todas as informações, porque eles queriam que a balbúrdia acontecesse, que o vandalismo acontecesse, para empurrar a narrativa de que chegou no dia de amanhã. A fajuta narrativa do golpe de Estado, com algodão doce, bíblias e pipoca, como a gente sempre fala e mostra aqui há 2 anos. E relator da CPMI do INSS pede prisão preventiva de principais acusados da fraude. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a CPMI do INSS, cara, que pegou fogo hoje, hein? O relator pediu a prisão preventiva de 10 pessoas. E lembra, quem decide a prisão preventiva é a própria CPMI, tá? Ele pediu para o plenário do CPMI, vai ser votado agora na CPMI, e se for aprovado, temos já 10 pessoas em cadeia por conta da CPMI do INSS, o que é uma excelente resposta da sociedade aí contra esse absurdo que foi o roubo dos aposentados. E se confirmar esse tipo de coisa, meu amigo, se prepara, essa CPMI vai ser um desastre para o governo Lula. Essa notícia foi sugerida por Bitman, cearense sem sotaque, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, lembrando que a CPMI ela é um instrumento de investigação e ela pode decretar a prisão das pessoas que ela julgar que tem culpa no processo e que precisa da prisão para garantir a investigação adequada, né? Lembra, prisão no Brasil só pode acontecer, a prisão punitiva só acontece no final do processo. Porém, ao longo do processo, caso a entidade que investiga, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público, seja a CPMI, ela indique razões para que a pessoa pode atrapalhar a investigação, ou seja, que há uma tentativa daquela pessoa de atrapalhar as investigações, ela pode decretar a prisão preventiva. Isso está previsto, são medidas cautelares no processo penal brasileiro, né? Então, isso foi o que a CPMI fez. O relator, o Alfredo Gaspar, do União Brasil do Alagoas, pediu a prisão preventiva de 10 investigados, inclusive o careca do INSS. Então, tá ele aqui, tem outros empresários aqui, ex-diretor... Ah, tem um cara também que era do INSS, tá? Também ex-procurador-geral do INSS, advogado, pessoa ligada ao grupo Total Health, enfim, um monte de gente aqui, 10 pessoas foi pedida a prisão preventiva. E quem é que decide essa prisão preventiva? Não é a justiça não, tá? É a própria CPMI, ou seja, ele pediu, aí vai ser votado na CPMI, se tiver a maioria. Aí que a gente vai ver agora o grau de tentativa de desfazer a coisa do governo, porque o governo está desesperado nessa história, né? Vocês sabem, o governo achava que iria controlar essa CPMI, achava que seria mais uma CPMI chapa branca, que ia ter a presidência e a relatoria da CPMI, e daí não ia ter nada, né?
Só que se ferrou nessa história. Aí o que acontece agora? Mas o governo ainda tem, a maioria dos membros da CPMI são de partidos da base do governo. Então o governo ainda espera conseguir controlar a CPMI. Só que tem um detalhe. Por quê? Porque embora sejam partidos da base do governo, lembra? Você tem a União Brasil. Aqui a União Brasil é da base do governo e é o relator é da União Brasil. E tem mais um monte de pessoas desses partidos que supostamente são da base do governo, mas que não apoia tanto assim o governo no final das contas, né? Então, essa é a situação. Além disso aqui, ó, Renan Calheiros e outras pessoas ligadas ao governo estão pedindo para sair da CPMI. Por quê? Porque já viram que vai dar merda. Eles já viram que melou, meu amigo. Não vai dar ruim essa CPMI para o governo Lula de qualquer forma. Esse é o primeiro ponto em que a gente vai ver agora se o governo vai ter força para barrar esse pedido de prisão. O governo tem interesse de barrar isso daqui, tá? Por quê? Porque esse pessoal sendo preso aumenta o incentivo deles de fazer uma delação, de entregar aos outros, de falar alguma coisa, né? E também bota mais pressão nas outras pessoas que estão envolvidas que ainda não foram ouvidas, né? Os nomes foram citados pelo advogado Eli Corrêa, um dos responsáveis por ajudar a descobrir o esquema de desvio durante o depoimento na CPMI. O advogado reuniu documentos, registros telefônicos e troca de mensagens entre empresários que indicam uso irregular de dados pessoais e participação de entidades nos desvios. Ou seja, lembra, esse troço já está acontecendo há algum tempo, esse desvio do INSS, né? Já tem algum tempo isso, né? Então, a investigação parece que é desde 2023, justamente quando o governo Lula assumiu, liberou o desconto sem nenhuma validação lá no INSS, e aí começou a ter uma festa de gente descontando coisa, né? Desde então, já tem essas evidências todas de mal feito com o pessoal, e isso daqui vai ser uma coisa muito divertida de ver, meu amigo, 10 presos por conta disso. Vamos ver como é que vai ser a votação na CPMI, né? Tem que ver se o governo vai conseguir conter isso daí. Aqui, ó, o Globo está colocando aqui, ó, o alto preço que o governo deve pagar à sua tropa de choque na CPMI do INSS. Apesar das derrotas iniciais, o governo conseguiu evitar, pelo menos por hora, a convocação do Frei Chico, né? Então a gente falou sobre isso. O pessoal da CPMI diz que houve esse acordo, mas não para não convocar ele, para não convocar num primeiro momento, né? O irmão do Lula, que é vice-presidente do sindicato do Sindinap, né? Mas o Planalto já faz as contas para pagar um preço alto para diminuir os desgastes na CPMI do INSS. Deve liberar emendas a rodo para manter integrantes da sua tropa de choque mobilizados na defesa do governo, praticamente de plantão na comissão, custe o que custar. Vamos ver se vão conseguir alguma coisa, porque, de novo, meu amigo, o governo pode pagar isso. Aliás, eu acho muito curioso isso, né? A Rede Globo criticava pra caramba o mensalão, né? Não, porque o governo não pode dar dinheiro pro deputado votar do jeito que o governo quer, que não pode, não sei o que lá. Agora, não, vai ter que gastar muito dinheiro, vai custar caro, vamos ter que dar muito dinheiro pra esse pessoal. Cara, que se envergonhice desse pessoal, né? Eles não têm nem... Cara, e criticavam o orçamento secreto do Bolsonaro, cara. Que é o contrário disso, né? O orçamento secreto impede que o Bolsonaro dê dinheiro para os deputados. Isso eles criticavam. Agora aqui não, que o Lula vai ter que dar muito dinheiro para esses deputados, para não sei o que lá. Cara, que coisa impressionante, né? E mesmo com isso, como eu falei para vocês, eu não sei se vão conseguir conter esse troço, não. Vamos ver como é que vai dar a votação desse caso aqui. Pode ser que realmente o Lula consiga não mandar essas pessoas para cadeia, ou pode ser que consiga. E se conseguir, vai ser um negócio bastante sério, né, no final das contas, né? Ainda tem muitos desses envolvidos aqui, indicados, ainda vão ser ouvidos pela CPMI, mas a CPMI deve ter embasado esse pedido de prisão exatamente no fato de que há o risco deles atrapalharem as investigações, né? A CPMI é um órgão de investigação, tal como a Polícia Federal, tal como as polícias todas estaduais e tal como o próprio Ministério Público, né? Enfim, uma ação que realmente esquentou a temperatura lá na CPMI. Eu tenho a impressão que muita gente está preocupada. O tal do careca do INSS, o governo tentou jogar ele pro lado do Bolsonaro e coisa e tal, mas a verdade é que não tem essa, cara. Pode ter até algum envolvimento com deputados mais à direita? Até pode ter, tá? Não vou enganar vocês, não. Essa coisa lá em Brasília é toda uma nojeira só. Mas a verdade é que esse tipo de golpe de roubar aposentado, isso é muito mais comum na esquerda, cara. É a esquerda que sempre fez esse tipo de jogada. Tanto que você vê, né, um monte de sindicato envolvido nisso daí, um monte de sindicato ligado ao Lula, com o irmão do Lula e não sei o que lá, esse povo todo que está envolvido nesse negócio. Então, ou seja, pode até aparecer algum nome da direita ali, até pode. Mas isso daqui tem a cara da esquerda e quem vai se ferrar nessa história é a esquerda, né? Lembrando que sendo presos essas pessoas, a prisão preventiva, né? Ou seja, enquanto dura a investigação, mas elas podem ser chamadas de novo para prestar depoimento e coisa e tal, e aí há
uma força muito maior para esse pessoal falar alguma coisa, né? Entregar alguma coisa, porque senão vão continuar presos, pode até fazer delação premiada, tá? A CPMI, como um órgão de investigação, pode fazer delação premiada com esses investigados para tentar obter mais informações sobre isso daqui. Cara, eu tô gostando de ver, cara, a oposição tá mostrando nessa CPMI realmente uma agilidade impressionante, a ponto do Renan Calheiros, raposa velha, tá fugindo da CPMI, bicho. Ele já viu que vai ficar feio pra caramba esse negócio, derrota acachapante, derrota feia, pediu pra sair. E não foi só ele não, tá? O Omar Aziz pediu pra sair também, teve mais gente que pediu pra sair desse negócio. O governo Lula vai gastar um bocado de dinheiro, não tenha dúvida, e acho que não vai conseguir.